Vamos falar um pouquinho sobre a hérnia de disco. Quando começa a dar problema, essa hérnia, ela extravasa ou ela tem um pinçamento, né, na inervação que cerca ali as nossas vértebras. O que acontece com o nosso corpo para ele estar dando esse recado? Por que ele está sofrendo desse jeito, nos trazendo aí como anúncio essas dores, né, que nos impedem de nos mexer, de nos locomover, muitas vezes acaba nos deixando impossibilitado até mesmo de trabalhar, né, fazer movimentos simples como um agachamento, como colocar um sapato, às vezes até ir no banheiro. Então a primeira coisa que a gente tem que trazer a respeito da nossa coluna, das vértebras e os seus discos intervertebrais, é que a nossa coluna, ela é o nosso suporte na vida. Então, a nossa coluna vertebral, simbolicamente, ela é o pilar sustentador, né, do nosso corpo físico e também vai refletir a nossa mente. O que está acontecendo lá no alto desse pilar, que é a nossa cabeça. Então, quando a gente começa a estudar o que o corpo traz pra gente, o que acontece lá na nossa mente e o nosso corpo vai refletir, a gente chega à conclusão de que a nossa coluna, ela é o sustento da nossa vida, é o pilar da nossa vida. Sustenta a nossa cabeça, sustenta ali o nosso cérebro. Então, tudo que acontece lá na parte de cima do corpo, os nossos pensamentos, eles vão gerar emoções que vão gerar os pensamentos e os sentimentos, desculpe. Então, quando a gente estuda essa questão, né, do que o corpo fala, do que o corpo diz, a gente vai aprofundar o nosso estudo. Como assim? A gente vai ter um problema lá no nosso disco intervertebral. E o que tem a ver isso com o nosso pensamento? Ou seja, que peso é esse que nós carregamos, simbolicamente, que chega ao ponto de afetar o nosso corpo físico? Exatamente. Por quê? Porque quando o nosso pensamento, que gera a emoção e gera o sentimento, ele vai finalmente promover atitudes. E são essas atitudes que fazem com que o nosso corpo físico venha dar o recado. Então, se a minha coluna é o meu pilar, os meus discos intervertebrais, eles são amortecedores, né, naturais ali do impacto, é a nossa almofadinha entre as vértebras. Quando ele sofre uma pressão maior, um movimento maior, uma intensidade maior, o que vai acontecer com ele? Ele vai extravasar, né? Ele vai criar um biquinho para um lado, um biquinho para o outro, que é o tão famoso, né, bico de papagaio. Então, essa hérnia ou esse bico de papagaio, essa protusão discal, ela vai acabar pinçando a inervação que sai ali, né, da nossa coluna, o que vai causar dores horrorosas. Às vezes acontece da gente ter um disco, né, com uma hérnia que não pinça a inervação. A gente até vai, né, mais ou menos levando de boa, mas na maioria das vezes acontece esse pinçamento que causa muita dor. Então, aonde que eu quero chegar? Vamos pensar que a coluna, ela realmente é a coluna de um prédio. Ela está sustentando, né, aquele prédio. Se eu colocar peso demais naquele prédio, o que vai acontecer com aquela coluna ali? Ela vai ruir, ela vai achatar, ela vai romper, não é? A mesma coisa é o nosso corpo. Então eu preciso começar a pensar o quê? Que pesos que eu carrego mentalmente, que preocupações que eu carrego mentalmente, que me geram atitudes que chega ao ponto de eu fazer isso com a minha própria coluna.
Quais são o estudo feito, né? Que eu estudo muito sobre isso, né? O Val Capelli, a Cristina Cairo, né? O Gasparetto, eles fazem um estudo, a Márcia Luz, eles fazem um estudo muito profundo a respeito dessa psicossomática, né? Que é o estudo das emoções, da nossa psique sobre o nosso corpo. Então, essa questão toda aí de dor, corpo, mente, tudo isso está interligado. A pessoa, não, o médico falou que é porque eu carregava muito peso, o médico falou que eu dormia mal, o médico... Claro que o médico vai falar isso, gente. Ele trata o corpo físico. Ele não trata as tuas emoções. Ele não trata o que se passa aí na tua cabeça. A medicina ocidental, ela trata o quê? O corpo físico. Ela não vai tratar a causa, ela trata a consequência. Ou seja, quando eu chego no ponto de fazer, né, um exame detalhado para ver como está minha coluna, vou levar para o médico, ele vai dizer, olha, tem que tomar isso, tem que fazer isso, e, ai, médico, doutor, mas por quê? Ah, isso pode ter sido peso, né, pode ter sido uma vida, né, muito difícil, pessoa que fez muito exercício, carregou peso, pessoa que teve problemas, né, ou ficou muito sentado, dirigindo. Então, ele vai trazer soluções, questões do corpo físico, da vida cotidiana. Quando a gente quer saber a causa de fato, a gente vai lá atrás, lá no início. Porque tudo que reflete no nosso corpo começa onde? Lá no nosso pensamento. Ou seja, então se eu sou uma pessoa que eu carrego outras pessoas, problemas demais, eu fico pensando, né? Tento ajudar e fico me preocupando com aquelas questões, né, familiares. Eu preciso ajudar minha família, eu preciso estar sempre disponível, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. Ou se eu sou motorista, né? Eu dirijo horas e horas e horas a fio. Por que eu fico fazendo isso? Porque eu estou preocupado com o bem-estar de quem? Da minha família, ou porque eu tenho planos, eu tenho projetos, eu preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro para realizar tal coisa, né? Para minha esposa, para meus filhos, meus pais, não importa. Então, todo excesso vai gerar uma falta. Então, percebe aí, tu que tens problema na coluna, problemas de hérnia, o que aconteceu durante todo esse processo da tua vida que tu teve que fazer esforços além do que tu aguentava, do que teu corpo aguentava, em função de quem? Em função do quê? Por que excedeu tudo isso? Por que foi responsável, né? Por essas pessoas ou situações. Então, todo esse achatamento do nosso disco intervertebral, ele tem aí, né, uma questão muito interessante. A causa de tudo isso, quando a gente estuda na psicossomática, a gente percebe. Ou seja, esse estudo não é em vão, né? Esse estudo ele é um estudo milenar e onde chegaram à conclusão que tudo que acontece no nosso corpo começa lá no pensamento, começa na nossa mente. E outra coisa, né, que é muito interessante a gente falar, a questão da coluna e da hérnia de disco propriamente dita, é aquelas pessoas, né, que sempre esperam a reciprocidade. Que elas esperam que, assim como eu ajudo, assim como eu faço, eu quero ser ajudada. Eu gostaria que as pessoas que estão à minha volta, que elas fizessem a mesma coisa por mim. Que elas me dessem suporte, que elas me dessem apoio. E isso muitas vezes não acontece, porque pessoas que estão sempre dispostas a ajudar, estão sempre dispostas a suportar, as outras pessoas consideram ela uma pessoa forte, que não precisa de ajuda. Ela está sempre disponível. Ela está sempre ali, né? Disposta a fazer isso, a fazer aquilo. Se nós temos pessoas doentes na família, pessoas acamadas, vai ter sempre um da família que vai estar ali, disponível o tempo todo, vai se sobrecarregar para fazer de tudo para aquela pessoa que está necessitando de ajuda, embora tendo outros familiares.
Mas os outros familiares, eles vão deixando, por quê? Porque aquela pessoa está sempre disponível. Independente dela ter dor, dela estar ruim, dela estar cansada, dela estar exausta. Isso vai sobrecarregá-la. E aí ela espera a reciprocidade, ela pede ajuda. Mas essa ajuda não vem, porque pessoas são diferentes. Ou seja, assim como eu faço demais, a outra pessoa pode fazer de menos, ou pode não fazer nada, e isso é ela. Nós não vamos conseguir mudar o outro. Então nós precisamos aprender a cuidar de nós. Ou seja, por que eu estou sendo responsável sozinha por todos esses problemas? Por que eu não faço diferente? Essa semana eu li um post que dizia assim: se você não gosta de fazer favores, faça menos, faça o favor errado, atrase o favor, assim as pessoas não vão te pedir. Então isso parece uma atitude egoísta, né? Eu já penso de outra forma, eu já penso que isso chega num ponto em que a gente precisa começar a fazer para evitar esse excesso. Porque, infelizmente, existem seres humanos aí que são folgados, que são abusados, né? Então, é sempre aquela coisa, né? Aquele sanguessuga, aquele parasitismo em cima dessas pessoas que fazem além da conta, que pensam além da conta, ou seja, estão sempre preocupados porque precisam fazer por aquele ou por aquele outro, ou pela família, porque tem ali projetos e eu preciso trabalhar noite e dia, eu preciso ficar sentado horas, eu preciso colher laranja horas, eu preciso fazer 3 faxinas, 2 faxinas, eu faço faxina, eu passo roupa, então eu vou excedendo o limite do meu corpo. Então a gente precisa parar para pensar que o nosso corpo, ele é frágil, né? Nós não podemos fazer esses movimentos em excesso porque vai me gerar problemas. E o problema da hérnia não é um problema fácil. Ele é um problema enorme, doloroso, que vai nos limitar de todas as formas. Ou seja, é preciso aparecer um problema no meu disco intervertebral, na minha coluna, me doer, limitar meus movimentos para que as pessoas entendam e para que eu entenda que deu, que chegou no limite. Principalmente eu, porque quem está sofrendo? Eu estou sofrendo com a dor. Eu estou sofrendo com a limitação. Eu estou sofrendo para me virar na cama. Eu estou sofrendo para abaixar, para colocar minha sandália, meu tênis, meu sapato. Eu estou sofrendo para ir no banheiro. Então eu não consigo mais me dobrar. Eu não consigo mais me movimentar como eu me movimentava antes. Então a gente precisa, a partir do momento que sai o diagnóstico, que nós estamos com problema na coluna, de hérnia, a gente precisa refletir sobre isso. Eu acho assim, impossível uma pessoa que tem problemas na coluna não chegar a essa conclusão. Realmente, eu fiz além da conta, esperei e a ajuda e o auxílio, o suporte não chegou. Então é assim, a pessoa que tem esse tipo de problema, ela vai chegar nessa conclusão. Não, realmente, eu fiz demais, eu excedi demais, me preocupei demais, eu ajudei demais, porque eu não podia contar com ninguém, então não adiantava eu pedir. Aí eu acabei me sobrecarregando, eu tinha que trabalhar, eu tinha que cuidar da mãe, do pai, da avó, do irmão, não sei, dos filhos, eu tinha que fazer meus filhos se formarem, eu queria que eles tivessem um futuro melhor. Então pensa bem, né? O que tu fez em excesso? Por quem tu fez em excesso? E agora a conta chegou, né? Então agora a gente tem que aprender a lidar com as consequências desse exagero, desse excesso de zelo, desse super cuidado com o outro. Porque a gente esquece de nós, né? Eu me esqueço de mim. Quando eu começo a colocar o problema do outro na frente, quando eu começo a colocar a vida do outro em primeiro lugar, eu esqueço da minha. E isso tem consequência, isso tem preço. Ou seja, eu precisava ter a serenidade de cuidar de mim para eu estar bem, para poder cuidar do outro. Não, o que eu fiz? Eu dei
todos os meus poderes, eu dei toda a minha força, eu dei toda a minha vida para auxiliar, para amparar, para suportar a vida dos outros. Suportar que eu falo é suporte, tá? Então, eu era o pilar, sou o pilar, né, na vida de determinadas pessoas. Essa é a minha função. Não, errado, não é a tua função. A tua função é ser o pilar da tua vida. Cada pessoa tem uma coluna vertebral, cada pessoa tem uma vida, cada pessoa tem um corpo físico. Então, nós temos a obrigação de cuidar primeiro da gente, tá? Então, mas aí eu ganho muito pouco, eu não vou conseguir dar conta. Vamos dividir os esforços, né? Vamos fazer com que a gente não precise fazer tudo isso, porque depois lá na frente a conta vai chegar. E quando a conta chegar, aí nós vamos ver. Se quando eu estava bem, eu já não recebi apoio, já não recebi auxílio, quando eu adoecer, como é que vai ser? Quem vai me dar esse auxílio, esse apoio? Então eu preciso pensar nisso. Então agora é a hora de parar. Fui diagnosticado? Então agora eu preciso parar e refletir. Aonde é que eu estou colocando excesso? Aonde é que eu estou fazendo papel de provedora, de mãe? Aonde que eu estou fazendo papel de super protetora, de babá? Aonde que eu estou fazendo isso na minha vida? E com quem eu estou fazendo? Então diminui, tá? Vamos diminuir isso aí. Porque se eu não mudar o meu pensamento, a minha atitude não vai mudar. Mesmo com a limitação de movimentar-se, mesmo com dificuldade, eu ainda vou continuar fazendo esse papel. E ainda vou ficar esperando o apoio. E aí vou me sentir amarrada. Vou me sentir assim, daquela forma de que eu não tenho saída. Então, quando a gente fala em movimento, quando a pessoa está com problema de hérnia de disco e a pessoa não consegue se movimentar, a pessoa está se sentindo amarrada, está se sentindo indecisa. O que eu vou fazer? Como eu vou fazer agora? Né? Então eu preciso desse apoio, eu preciso voltar a me movimentar e eu não consigo. Então a gente tem que começar realmente a olhar com seriedade para essa questão da nossa coluna, porque é um prejuízo muito grande para a gente e a gente precisa urgentemente mudar o nosso pensamento para que a nossa atitude mude. Então, se tu aí tá com problema de hérnia, tá com problema aí, né, de extravasão no disco, bico de papagaio, tá com limitação, a hérnia já abaulou, a hérnia já extravasou, tá causando dor difusa. Olha aí, o que é a dor difusa? É aquela dor que irradia para todos os lados, né? Então ela vai irradiando, ela vai espalhando ali pela região, pelas pernas, pelas costas, costelas, né? Pescoço, ombros, dependendo da localização da onde está essa lesão, é uma dor difusa. Ou seja, claro que é uma dor difusa. Olha que ponto que eu cheguei, né? Olha tudo que eu fiz. A minha cabeça tá um nó, né? Ou seja, o que eu faço? Eu tenho que fazer, eu tenho que mudar, eu preciso de ajuda, eu preciso de apoio, eu tô perdida, eu não sei o que eu faço, né? Mas por que tudo isso? Por que chegou nesse ponto? Porque eu me doei demais para determinadas pessoas e situações e esqueci de mim. Pensa nisso. Então, se agora eu estou nessa questão de me sentindo amarrada, me sentindo presa, não consigo colocar em prática as minhas coisas. Por quê? Porque o meu corpo já não dá conta. Então, eu preciso mudar minha cabeça. Rapidamente. Preciso começar a olhar para mim. Olhar para o que eu me tornei. O que eu fiz da minha vida. Ah, mas eu tenho orgulho porque eu me dediquei a vida para os meus filhos, eu dediquei a vida para os meus pais. Sim, tu tem orgulho de ti mesmo por ter feito isso. Agora, e as pessoas? Será que elas estão felizes em saber que tu acabou contigo por causa delas? Tu acha que para essas pessoas é bom, é gratificante saber
que por causa delas, tu detonou a tua coluna, tu acabou com a tua vida. Agora é dor, é remédio, talvez cirurgia, aquela coisa toda, o sofrimento, né, que eu falo. É o sofrimento. Ninguém gosta, principalmente se for filho, se for mãe, se for avó, se for tio, irmão, ninguém gosta de ver que o outro se acabou. Na base do sofrimento, a outra pessoa conseguiu se formar. A outra pessoa conseguiu, né, até os últimos dias da vida dela, ter uma vida digna. Será mesmo que vale tanto a pena assim? Então a gente precisa começar a ponderar, equilibrar isso, né? Para não chegar nesse ponto, porque é dor, doloroso, sofrimento. Então esse é o meu áudio que eu trago aqui como um alerta para que as pessoas que não acreditam que o nosso corpo traz tudo o que acontece no nosso pensamento, reflita agora, depois de ouvir esse áudio. Reflita se eu não tenho razão. Se quem escreveu, quem estudou sobre esse assunto, quem trouxe esse assunto, graças a Deus, para o nosso planeta aqui, começou a investigar sobre isso, se não está certo. Então fica aí a dica. Um grande abraço, um grande beijo e bola para frente, modificando o pensamento para ontem.